Provavelmente você já tenha visto na internet de canais que não são de carros que a bolha dos carros estourou e que os preços vão desabar. Será que isso realmente vai acontecer? Será que já está acontecendo? Pois é, meus amigos, nada melhor do que um especialista em automóveis, totalmente isento de loja, de empresa, de tudo, para tentar esclarecer isso para vocês. E é isso aí, meus amigos, estamos novamente aqui com o meu amigo Márcio Braga, da Personal Car Brasil. É um Car Hunter, né? Um serviço de caçador de carros, busca, avaliação, tudo que você precisa para o seu automóvel usado ser comprado com segurança, na sua comodidade. Vou deixar contatos para você na tela aí. Entre em contato, cara. Ó, comprar carro usado hoje tem que ter cuidado. Então, verdade. Grande recomendado aqui, ó. Fica a dica para vocês. Márcio, mercado de novos. Vamos começar falando do mercado de novos, porque o mercado de usados acaba refletindo também totalmente o que acontece no mercado de novos, né? A gente sabe que de 2020 para cá teve uma loucura generalizada, né? Os preços de carros inflacionando. Subiram demais. Inflacionando mais do que a inflação. Muito mais, muito acima. Teve crise de componentes, isso aconteceu mesmo. Teve gargalo em fábrica, o pessoal começou a procurar carro usado seminovo. 2021 bateu recorde de vendas de carros usados, na verdade. Foi um período muito bom para negociação, principalmente para venda. Exatamente, porque não tinha carro novo, não tinha, né? Exatamente. E aí, com tudo isso, acabou inflacionando muito também os carros usados. Subiu de um patamar que ninguém acreditava, né, Márcio? Não. Acho que ninguém que vivia o mercado imaginava que os carros usados iam ter uma alta tão grande. Se esperava um aumento, porque é aquilo, você tem uma oferta, você tem uma procura. Daqui a pouco essa procura aumenta demais, não tem jeito. Em qualquer mercado é assim que funciona, você vai ter um aumento de preço. Só que ninguém imaginava, eu particularmente falando, não imaginava que teria um aumento tão grande quanto teve, né? Então, gente, para a gente entender o que está acontecendo hoje, a gente tem que voltar 2 anos atrás para refletir exatamente tudo sobre isso, não é verdade? E aí que as concessionárias não tinham estoque, tinha filas imensas para você comprar um carro novo, e como falamos aqui, o pessoal começou a correr para os carros que já existiam em pronta entrega, que são carros seminovos e usados, né? E teve aquele boom de mercado, boom de FIP, carro acima da FIP 20%, 30%. Antigamente, né, Márcio, você pode até falar para o pessoal como é que era a negociação de carro usado. Você tinha FIP, que é um parâmetro apenas, né? Até a pandemia, até um bom período ali de 2020, eu comprei carro ali dias antes de explodir a pandemia. Foi no dia 5 de março ou 6 de março de 2020. Eu estava em São Paulo comprando um Peugeot 408 na ocasião. E eu vou usar esse ponto aí porque eu vendi esse carro depois, né? Então, só para vocês terem um parâmetro, a FIP do carro na época, em março de 2020, era 43. Negociei esse carro na época a 39. Carro impecável, pintura original sem retoque, aquele padrão que a gente gosta. E quando foi em maio de 2021, tudo bem, fiz revisão no carro, fiz um monte de coisa, botei o carro com as melhorias que eu achava que ele precisava ter. Rodei em 1 ano e 3 meses, rodei 26 mil quilômetros, andei bem, era meu carro de uso diário, né, até eu comprar a moto e começar a ter outros carros. Eu vendi esse carro 1 ano e 2 meses depois por 49 mil reais, o mesmo carro. Vendi na FIP, eu nem fui na prática, que foi muito comum na época ali de sobrepreço. Eu cheguei a vender carro de cliente acima da FIP, carros meus inclusive, mas esse daí eu vendi na FIP, você vê quanto, né? Subiu em 1 ano. Mas rende mais do que investimento com certeza, de bolsa de valores. Sem dúvida. Então, aconteceu tudo isso, meus amigos. Mercado de carros novos totalmente paralisado, sim, praticamente. Eu conheci pessoas que queriam comprar um carro e demoravam 10 meses na fila. Sim. Na melhor das hipóteses, 6 meses. Era uma coisa que a gente não tinha passado ainda. E o mercado de usados, essa realidade de você vender carro acima da FIP, ficou muito comum ali de meados de 2020 até 2021, praticamente exatamente, todo, né? Ali do meio do ano para o final de 20 começou uma subidinha, mas a explosão de subida 2021, foi 21. Aí 21, foi um negócio assustador. Mas a realidade era o quê? Começou a cair as vendas. Por quê? Além desse problema todo do aumento de preço, o carro usado subiu muito. O carro novo também constantemente passava por reajustes, sim, muito caros por causa da crise de componentes. E aí algumas concessionárias, dependendo do estoque, já em 2020, 2021, tanto que em 2020, gente, eu comprei um Jetta 0 km com desconto de 7 mil reais.
Tudo bem que é um carro que não tinha tanta liquidez, mas no showroom tinha Virtus GTS, tinha Virtus Highline, todos eles com desconto. E um descontos assim bem generosos, né? E eram coisas que a gente não via com tanta facilidade antes. Sim. Mesmo no mercado de carros novos, com esse problema de fila, coisa e tal. As vendas caíram porque o pessoal também, muita gente ficou desempregada, muita gente se ferrou, perdeu o negócio, né, gente? Perdeu emprego. Exatamente. Então as concessionárias precisam vender. O lance de desconto já existia naquele tempo. E trazendo para a realidade de hoje, que as vendas estão menores ainda, por causa da alta da taxa de juros, que é muito difícil você financiar um carro, frequentemente, não sempre, claro que depende do estoque, depende do carro, depende da marca, você consegue descontos abaixo da tabela. Então o mercado de novos está com essa situação, todo mês tem aumento, você tem a tabela ali, vamos supor, em 150 mil, você consegue comprar esse carro na prática, 145 mil, 147 mil, dependendo do carro, se for um carro muito mais caro, como o Jeep Commander, por exemplo, você consegue desconto até de 20 mil, que são carros assim, que talvez não tenham tanta rotatividade, a margem de lucro já é grande, a concessionária tem que vender, mas a montadora, quando já faturou o carro, já teve o lucro deles, o negócio é concessionária. E a gente tem que ver isso também, por isso que eu estou falando, porque muita gente confunde nesses vídeos, que o preço do carro novo caiu. Gente, o preço do carro novo não caiu, o preço do carro novo, certo, Márcio? Sim. Continua alto. O que acontece é que as concessionárias estão... Para queimar o estoque, elas estão dando desconto. Exatamente. Tem que vender, tem que girar. Exatamente, tem que girar. E as pessoas, quem não vive o meio não sabe. As concessionárias têm cotas de compra. Exatamente. Né? Então, concessionárias às vezes que tem um fluxo de venda altíssimo, e não é uma cota que ela escolhe, é uma cota imposta pela fábrica. Exatamente. Você vai ter que vender tantos carros e um mix de carros X. Esse. Então, às vezes, determinados carros estão ali encalhados, giraram um mês, ela não girou o capital, então o que ela faz? Vai, bota uma promoção para queimar aquelas unidades ali. Diminui até a margem de lucro para conseguir... a tabela o valor de tabela, o preço sugerido é o mesmo. Agora, o praticado, você consegue dar uma barganha, porque tá lá encalhado, tem que vender. E mesmo assim, gente, nem sempre. Nem sempre. Né? Tem carros e carros, tem montadoras e montadoras, não são todos. E não conseguem. Então, não são todos. Isso daí que o carro novo caiu de preço, não, é mentira. Todo mês vocês podem ver. O próprio Virtus Exclusive agora teve aumento. Um monte de carro teve aumento. A tabela está subindo. A montadora fecha a fábrica, abre fábrica, bota o pessoal em layoff, demite, produz, não produz, vende muito, vende pouco. Estão aumentando o preço. Por quê? Elas não querem perder a margem de lucro, gente. Eu sempre falo aqui no canal. Fora que temos ainda uma alta inflação aqui no país. Absurdo. Isso também não foi resolvido. Então eu queria esclarecer o mercado de carros novos. A situação real é essa. Não estou inventando nada para vocês. Beleza? E agora vamos chegar na cereja do bolo, que é o carro-chefe desse canal aqui e também do nosso amigo Márcio. Carros usados. Vamos lá, Márcio. Eu quero a sua opinião sincera, tá? Totalmente isenta, que eu sei que é. Sim. Existe uma bolha de carros no Brasil hoje, como esses canais falam? Olha só, gente, esses vídeos que a bolha estourou, o preço vai desabar, estão acontecendo na internet desde agosto, setembro. E até agora eu não vi preço desabar nenhum. Eu vi preços caírem lentamente. A gente acompanha no canal vídeos analisando o mercado, a FIP. Mas fala pro pessoal, existe bolha de carro aqui no Brasil hoje? Não. O que existiu, que a gente falou agora sobre os carros novos, teve uma elevação muito grande de preço, tinha muita procura, se tornou comum em 2021 vender carro acima da FIP, era normal, carro de qualidade, né? Não é... Você pega às vezes um determinado modelo de carro e você tem um valor de X a Y, né? Lógico, os carros que eram vendidos acima eram carros realmente excelentes. E depois do meio do ano passado para cá, isso foi esfriando. O mercado hoje, dentro do que eu vejo na prática, ele está como ele era antes da pandemia, ou seja... Só que com valores mais altos, sim, porque teve inflação, né? Muito mais. Eu vi poucos carros terem uma queda um pouco maior de tabela. A grande maioria caiu um pouco, aí alguns carros, eu todo mês estou observando, aí cai um pouquinho, aí no outro mês, por incrível que pareça, sobe um pouquinho e fica nessa flutuação. Ele vai estabilizando, né? Os carros mais caros, você até viu uma queda um pouco maior, mas nem de longe voltando a ter o preço que tinham antes da pandemia. Até porque os carros mais caros tendem a desvalorizar mais também, sim, né? Exatamente. Então, o que a gente vê hoje é uma prática
parecida com o que tinha antes da pandemia. Ou seja, a gente tem a tabela FIPE, que sempre vai ser o balizador do mercado, não adianta. Ela é usada para seguro, ela é usada para uma série de coisas. É o parâmetro, É o parâmetro. Você tem que ter um fator balizador, senão vira zona, né? Exatamente. Então, o que acontece é que a prática começa hoje, desde o começo do ano para cá, final do ano passado para cá isso começou e hoje está muito consolidado isso. A prática de preços, ela está, na maioria dos carros, não são todos, principalmente carros mais caros, abaixo da FIPE. Você vai botar lá o anúncio de tabela, as propostas vão começar a vir ali, 95% de FIPE, 90% de FIPE. Carros mais caros que eu faço também a parte de assessoria para venda para clientes particulares, né? De uma média tem sido 90%, 95% de FIPE, mais ou menos. Entendeu? Eu também tenho percebido isso até em loja, tá? Sim. Por exemplo, a gente sabe que tem muita gente que ainda vende o carro um pouquinho acima da FIPE, mas na prática mesmo não estão conseguindo vender muito. Não consegue. Porque, como eu sempre falo aqui no canal, a lei da oferta e da demanda funciona mais no mercado de usados do que no mercado de carros novos. Claro. A gente vê que está acontecendo, sim, cair devagar, gente. Não tem nada despencando. E não são todos os carros, tá? Não são todos os carros. Não são todos. Eu tenho um caso bem típico para pontuar isso, como exemplo aqui. Quem me acompanha lá no Instagram assiduamente viu, no ano passado eu comprei para um cliente um C4 Lounge, aquele vinho que a gente estava até conversando agora. Fio. A tabela do carro de janeiro do ano passado para agora é a mesma. O carro não caiu de preço. Ele está no mesmo valor que ele estava um ano atrás, né? Então, tem carro estabilidade. Sim, né? Tá estável. Porque não é um carro tão caro, é um carro de tabela baixa, de 70 e poucos mil reais a tabela dele. Então ele está estável, né? Esses carros mais caros, a tabela, alguns nem caiu, está estável também, mas o preço praticado está abaixo da tabela, não tem jeito. Outra coisa que eu até falei aqui no canal também, um vídeo recente, vou deixar o link na descrição, é que carros que locadoras compram muito. Não sei se provavelmente você acompanhou isso. Exemplo, C4 Cactus, que é um carro que tem muito em locadora. Então, loja de locadora tá vendendo esse carro 10 mil abaixo da FIPE, porque tem muito, tá entupido. Mas isso é um caso, não é um mercado como todo. Renegade, são carros da Stellantis. Até o título do nosso vídeo lá, no caso do meu vídeo, era o que aconteceu com os carros da Stellantis. Estão encalhando exatamente isso. Renegade, Compass, alguns Fiat em caso isolado, Citroën, Peugeot, porque esses carros vendem muito para venda direta, que é para frota, locadora, etc e tal. Então, as locadoras ficam um ano, né, eu acho, venda direta. Em média um ano. Um ano em média um ano eles trocam. Pega os filezinhos e colocam nas lojas. Colocam nas lojas os que não estão tão bons. Isso tem vídeo aí, já do conhecimento geral, né? Não vou falar o nome, mas tem vídeo já de uma determinada empresa que fala que os carros bons ficam para venda própria, os não tão bons vão para revendedores, que aí vão fazer o trabalho. O repasse, né? O famoso repasse daquele carro ali. Mas a locadora faz isso porque ela compra com subsídio tributário. Que é muito interessante. Muito interessante. Lucra em cima disso? Ela lucra. Muito. E não lucra pouco. Lucra. Fica com o carro um ano. Qualquer uma delas que você entrar aí, dificilmente você vai ver um carro baleado, com mais de um ano de uso. É difícil. Mas é verdade mesmo. É difícil. Um ano e meio, 2, assim, em casos extremos. Então, gente, um dos argumentos utilizados por esses vídeos até no ano passado é que com a troca de frota das locadoras iria acontecer uma enxurrada de carros usados no mercado e pelo fator da demanda e da oferta iria desabar os preços. Só que a gente está indo para o meio de maio e os preços não desabaram. As tabelas não. Estão estabilizando, com exceção desses carros da Stellantis, que eu falei no vídeo lá, link aí embaixo para você ver, que os preços estão abaixo 10 até 15 mil na tabela. Então, porque tem muito. Tem muito. Nem loja particular está pegando esses carros, porque não tem como bater de frente com loja não tem. de locadora. É meio covarde, inclusive. Esses carros que a gente citou aqui, você vai ter versões específicas que você vai ter um mercado melhor. Quais são? As top. Os tops, você ainda vai ter uma prática de preço um pouco mais próxima. Isso. Agora, os intermediários ou os de entrada, é lá para baixo. Você pega qualquer um desses carros aí, você faz um filtro de pesquisa no LX, no Webmoto, você... Do mesmo ano, por aí você mede. Mas é muita coisa. Esses carros estão realmente encarados por causa da quantidade. E as locadoras querem lucrar. Eles podem perder 10, 15 conto abaixo da FIPE, mas estão lucrando muito. Estão ganhando ainda. Estão ganhando. Outra coisa, o mercado de usados, a gente não deve se basear
Ah, que está acontecendo nos Estados Unidos, que não sei o que. Gente, eu entendo que a crise abalou o mundo todo. Lá também aconteceu a inflação Sim, de carros. Também. Só que aqui tem muito mais fatores, tem muito mais variáveis. Qual carro? O cara quando fala, fulano não está conseguindo vender um carro. Qual carro? Eu estou dentro de uma Mercedes-Benz GLA. Esse carro aqui não é fácil de vender, é um carro premium, é um carro muito caro. Se for um carro desse, a gente até entende que demora. Agora, chegou um carro outro dia aqui, que foi um Fiat Mobi 2020, o carro ficou 2 dias anunciado. Um carro de 50 mil reais. Esses carros aí ainda, o mercado está bem aquecido. Esses carros até 50, 60 que são os carros baratos. Eu sei que não é barato. Não é barato, né? Mas na realidade da realidade, hoje, exatamente. Não é verdade, gente? Então, você tem que analisar o mercado, não é genericamente, você tem que expor fatos, são muitas variáveis, né, cara? Sim. Entendeu? E quem tem alguma dúvida disso, é muito simples. Entra na tabela FIPE, é muito simples. Entra lá, seleciona aí meia dúzia de carros, faz uma pesquisa. A FIPE, ela te dá a oportunidade ali de você ver todos os meses. Sim. Faz uma pesquisa ali, joga um ano para trás. Inclusive, você vai ver, gente, que é muito estável, alguns caem, mas não é nada assim. Ah, caiu 30% do ano passado para esse. Não é a realidade. Eu quero recomendar a vocês, inclusive, o aplicativo iFIP. Inclusive, amigo do canal também, é um aplicativo muito bom, que você coloca ali o modelo do carro, você vê lá, eu vou colocar um print na tela aí, você vê a linha do tempo. Entendeu, gente? É muito interessante. Sai o gráfico, pois é. Tem essa... aqui, você tem um gráfico no próprio aplicativo. Você vê a linha do carro. Vou mostrar para vocês aí um Fiat Mobi Like 1.0 Flex 2020 para vocês verem a linha do tempo. Esse carro há quase um ano atrás estava 49.768 e hoje está 49.348. Isso é desabar, gente? Não. É despencar? Não é. Eu sei que tem carros que durante um mês perdem mais valor. Foi o que o Márcio falou, são carros mais caros, mas às vezes até ele sobe depois. Sim, um pouquinho. Sobe. O mercado está, na minha opinião, se estabilizando, entendeu? Está se assentando depois de uma alta que teve por conta de pandemia, mas eu não acredito, continuo não acreditando, eu sempre falei isso, a gente não vai ter mais os preços praticados anteriormente, né? Por causa da inflação, né? Não consigo enxergar, não consigo. Taxa de juros está altíssima. Está altíssima. Salvo compra de carro zero, né? Que você tem muitas vezes uma taxa subsidiada pela montadora, né? Um banco da própria montadora. Os juros são menores. Aí você às vezes consegue aquelas promoções, 50%, saldo em 12, 24, taxa zero e tal. Usado aqui, isso não existe. Usado, as taxas estão altas, o índice de reprovação de ficha está altíssimo, altíssimo. Se o cara não tiver um score muito alto, não passa. Não passa. E às vezes passa e ele se assusta com a prestação, desiste. Aí não vai mais financiar, compra um carro mais barato, à vista, ou não compra. Espera mais um pouco, guarda mais uma grana. É por isso que agora em abril, por exemplo, a gente teve uma queda considerável de 20% mais ou menos nas negociações de carros usados, acompanhando o mercado de novos, que caiu cerca de 18%, 19%. Para vocês verem que uma coisa está sempre interligada à outra. Sempre interliga, sempre vai interligar. Se deu ruim no mercado de novos, vai atingir o mercado de usados. Entendeu, gente? A fábrica fechou, vai vender menos carros, etc. Vai atingir o mercado de usados. Vai vender menos. Entendeu, pessoal? Então a realidade de mercado é essa. E para fechar o vídeo, pessoal, vamos concluir aqui com a opinião final, o veredito dele. Eu sei que a gente já falou isso em nuances por aqui. A bolha estourou? Os preços vão desabar, Márcio? O que tu acha? Eu acho que não. Diante de tudo que a gente falou aqui no vídeo, né? O que eu estou enxergando é que o mercado está começando a se comportar como ele era antes da pandemia. As tabelas ali altas, né? E os preços praticados, na maioria dos casos, claro, sempre vão existir as exceções dos carros que vão ainda trabalhar numa FIPE, mas a média vai ficar ali 10% abaixo da FIPE, um pouquinho menos. E é só ver, como você mesmo mostrou naquela tabela. Pega o gráfico de qualquer carro e vai ver. Não teve nenhum carro que, um exemplo, era 120 mil no ano passado e esse carro está custando 100 hoje. Pode carro de 120, pode estar em 118, em 115, em 119, em 117, mas não caiu de 120 para 100, não caiu de 130 para 100. Isso sim é despencar o preço. Isso é despencar. Acima de 20%. Exatamente. Seria como se a gente voltasse aí para os preços praticados antes 2018, da pandemia, 19, até 20. É mas eu não consigo enxergar isso, porque o próprio mercado de zero não acompanhou. As vendas normalizaram. Hoje em dia, a maioria das montadoras estão até com excesso de carro em estoque.
diante de tudo aquilo que a gente falou. Fecharam até fábrica para controlar. Paralisaram fábrica e tudo, né? Produção. Já tinha estoque. E não estão baixando, não estão chegando. Não, compra aqui o meu carro que é 150 mil, compra por 100. Não existe. O que vai existir foi o que a gente falou lá no começo, repetindo. Um determinado modelo de uma determinada marca está encalhado numa concessionária ou numa rede, porque ela precisa girar o estoque, ela vai dar um desconto. Mas você vai lá ver o preço sugerido, é aquele. E é muito pontual também. Exatamente. Não é toda hora. São casos pontuais, situações pontuais, modelos pontuais. Então eu não consigo ver que esse preço vai despencar, desabar de um mês para o outro. Não consigo enxergar. Não aconteceu isso até agora. É verdade. Entendeu? A gente vem desde o ano passado aí com uma queda de venda grande e não aconteceu. Exatamente. Então, gente, sinto muito, eu também gostaria muito que a bolha estourasse, que os preços despencassem. Como consumidor seria muito bom. Apesar da taxa alta de juros atrapalhar muito as negociações, um preço mais baixo compensaria, né, Márcio? Sem dúvida. E seria bom para todo mundo. Para quem vive do mercado como um todo, né? Porque o mercado não é só Algumas lojas levariam prejuízo, mas teriam sempre mais movimento, renovar o estoque seria melhor. Exatamente. Ia começar a comprar de novo, vender mais, girar mais o estoque. Preço baixo é bom para todo mundo. Para todo mundo. E é o que a gente tem visto muito acontecer. E muitas lojas com muito carro, porque tá ruim de vender. Tá ruim. É indiscutível isso. Então... é isso aí, meus amigos. Nossa conclusão é essa, baseada em fatos. Lembrando que a gente aqui não está desrespeitando ninguém, apenas dando o nosso ponto de vista. No mercado, eu estou quase que diariamente no front. Ele mais do que eu diariamente. Todo dia, o dia todo. Vive isso, vive disso. Tem uma experiência incrível. Sempre fico perturbando ele nas redes sociais, pedindo dicas aí, porque o cara manja. E contato para você aí, siga no Instagram. O cara é bom, quer comprar um carro usado de qualidade no Rio, sem ter dor de cabeça? Fala com o cara aqui, Valeu, meu irmão. Valeu, meu querido. Tamo junto. Obrigado pela presença. Até a próxima. Mais uma vez. Tamo junto. Será sempre bem-vindo aqui no canal. E agora eu quero saber a sua opinião. Bacana. Conta pra gente nos comentários o que você acha disso. Pode discordar. Claro. É democrático. Sim, tamo junto. Faz parte. Compartilhe esse vídeo com todo mundo que você conhece em grupos WhatsApp e redes sociais. Siga também o canal nas redes sociais. Deixa aquele seu like, confira os outros vídeos. Se inscreva no canal caso não seja inscrito. E clica no sininho das notificações também. E conheça o meu canal de games antigos. E tamo junto, pessoal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Valeu. Valeu, pessoal. Abração.